Josué é um personagem do Antigo Testamento que é mencionado pela primeira vez nas Escrituras como servo de Moisés. A Bíblia nos apresenta que os pais de Josué são mencionados em poucas passagens, e é dito que Josué era filho de Num, que servia como ajudante de Moisés. Em Números, no capítulo 13, é descrito que ele era filho de Num, da tribo de Efraim. O livro de Deuteronômio, no capítulo 34, é-nos relatado que Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés havia imposto as mãos sobre ele antes de sua morte. As Escrituras não dão muito detalhes sobre a infância e a juventude de Josué, mas sabemos que ele era um dos 12 espias enviados por Moisés para explorar a terra prometida. Moisés enviou um espia de cada tribo de Israel para explorar a terra de Canaã, que Deus havia prometido aos filhos de Israel como herança. Moisés escolheu a dedo quem eram os 12 espias, e foram eles: Calebe, da tribo de Judá; Simeão, da tribo de Simeão; Josué, da tribo de Efraim; Palti, da tribo de Benjamim; Gadiel, da tribo de Manassés; Gade, da tribo de Dan; Amiel, da tribo de Naphtali; Setur, da tribo de Asser; Naamã, da tribo de Gade; Iguel, da tribo de Ruben; Safate, da tribo de Issacar; e Igal, da tribo de Zebulon. Os espias passaram 40 dias explorando a terra, e ao retornarem, trouxeram frutos e relatórios sobre essa terra. 10 dos espias relataram que a terra era boa, mas que haviam gigantes e cidades fortificadas, tornando-a impossível de se conquistar. Pairados pelo medo, eles se sentiram pequenos e impotentes em comparação com os habitantes daquela terra. Calebe e Josué, por outro lado, relataram que a terra era boa e que Deus os ajudaria a conquistar a terra prometida. Josué e Calebe relataram que o tamanho dos gigantes daquela terra não era maior que o seu Deus. Sobre os gigantes nas Escrituras, há várias referências de gigantes como homens grandes e poderosos. Aqui estão algumas das principais referências a esses seres enormes nas Escrituras. Naqueles dias, havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens, e delas geraram filhos, e estes eram os valentes que houve na antiguidade, homens de fama. Gênesis 6, verso 4. Esta é a primeira referência aos gigantes na Bíblia, que sugerem que eles eram descendentes de uniões entre anjos caídos e seres humanos. Números, no capítulo 13, verso 33, diz assim: Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos a seus olhos. Neste versículo, os espias enviados por Moisés para explorar a terra de Canaã relatam que viram gigantes enormes. Também Deuteronômio 3,11 diz assim: Porque somente Og, rei de Bazã, restou dos gigantes, e eis que o seu leito, um leito de ferro, não está porventura em Rabá, dos filhos de Amon? Uma cama de 9 côvados é seu comprimento, e de 4 côvados a sua largura. Pelo côvado de um homem, este versículo descreve que Og, rei de Bazã, era um gigante que tinha um leito muito grande. O profeta Amós menciona os gigantes em uma passagem específica, no capítulo 2, no verso 9, que diz assim: No entanto, destruí os amorreus diante deles, cuja altura era como a altura dos cedros, e ele era forte como os carvalhos, mas eu destruí seu fruto, acima de suas raízes abaixo. Diante de tantas passagens nas Escrituras acerca desses enormes seres, percebemos por que os 10 espias ficaram atemorizados. Moisés se foi. A nação chorou 30 dias. Então Deus escolheu Josué como seu sucessor para liderar os israelitas na conquista da terra prometida. Ele foi escolhido e ordenado por Deus para ser forte e corajoso, e ele foi instruído a seguir fielmente a lei do Senhor. Um dos grandes feitos de Josué foi liderar o povo de Israel na travessia do rio Jordão, que foi aberto pelo Senhor. Durante o seu tempo como líder, Josué guiou o povo de Israel em várias batalhas e conquistas, estabeleceu a ordem na terra de Canaã e liderou o povo em adoração ao Senhor. A liderança de Josué é marcada por algumas características importantes que foram fundamentais para o sucesso do seu povo.
Josué era um homem que tinha um profundo temor à lei do Senhor. Ele seguiu as orientações que Deus lhe deu, mesmo quando essas orientações pareciam difíceis ou contrárias à sua vontade pessoal. A conquista de Jericó foi uma das batalhas mais famosas lideradas por esse grande guerreiro. Deus ordenou a Josué e os israelitas que marchassem ao redor das muralhas da cidade por 6 dias, com 7 sacerdotes tocando as trombetas. E no 7º dia, eles marcharam ao redor da cidade 7 vezes, e então as muralhas caíram. Os israelitas então invadiram a cidade e a conquistaram. Josué era um líder corajoso que nunca hesitava em enfrentar os grandes desafios, porque sabia ele quem é que estava à frente das batalhas. Ele liderou as tropas israelitas em várias batalhas difíceis e nunca desistiu, mesmo quando as coisas pareciam impossíveis. Outra batalha importante foi a Batalha de Ai. A Batalha de Ai é descrita no livro de Josué, no capítulo 7 e 8 na Bíblia. Segundo o relato bíblico, após a vitória dos israelitas sobre a cidade de Jericó, eles se prepararam para conquistar Ai. No entanto, a primeira tentativa de conquista foi um fracasso, pois os israelitas foram derrotados pelos habitantes de Ai. Josué então consultou a Deus, que revelou que havia pecado entre os israelitas e que eles precisavam se purificar antes de prosseguir na batalha. Ao descobrir que um soldado israelita chamado Acã havia roubado alguns objetos sagrados durante a conquista de Jericó, Josué exultou Acã e toda a sua família como castigo pelo seu pecado. Depois desse acontecimento, os israelitas se prepararam novamente para a batalha contra Ai, seguindo assim as orientações do Senhor. Eles montaram a emboscada para os habitantes de Ai, atirando-os para fora da cidade, enquanto um grupo de soldados atacava a cidade pelo outro lado. A estratégia funcionou e os israelitas venceram a batalha e conquistaram a grande cidade de Ai. Josué tinha uma determinação inabalável para cumprir a vontade de Deus e liderar o seu povo para a vitória, e essa fé de Josué contagiava todo o restante do povo. A liderança de Josué foi marcada por uma profunda obediência ao Senhor. Josué, com coragem, determinação, sabedoria e humildade, não via adversários sobre a sua frente. Essas características foram fundamentais para a conquista da terra de Canaã e para a unificação do povo. A conquista de Canaã foi realizada através de uma série de batalhas contra os povos que habitavam a região, como os amorreus, cananeus, heteus, ferezeus, gigazeus, heveus e os jebuseus. Depois de muitas batalhas e sangues derramados, finalmente o povo hebreu entra na terra prometida, a terra que mana leite e mel. Josué liderou os israelitas por muitos anos, até que ficou velho e sabia que a sua morte estava próxima. Mas antes de morrer, ele se dirigiu ao povo de Israel e os incentivou a continuar seguindo a lei do Senhor e se manterem fiéis a ele. Josué morreu aos 110 anos de idade e foi sepultado e enterrado em sua herança, em Timnat-Será. Ele descansou em paz.